a pandemia aconteceu. Então também não adianta a gente ficar neste lugar de ai meu Deus, mas eu vou me aproveitar disso. Não, ela aconteceu, quer você queira, quer não. Não foi você que criou esta crise circunstancial, mas você vive dentro dela. E a partir dessa crise, você começa a observar como o mercado está. E nós estamos observando que o mercado parental aqueceu. É um fato, ponto. Não é feio, não é. A gente não precisa ter vergonha de falar isso. Por quê? Porque este é o nosso papel. Ter vergonha é de não olhar para isso. Ter vergonha é de não exercer o seu papel de educador parental, de apontar o que isso tem trazido para as famílias e de se posicionar como uma pessoa que pode ajudar essas famílias. A partir desta crise circunstancial, quais foram as outras crises que surgiram? O que isso acarretou? Imagina que nós estávamos vivendo, muitas pessoas no piloto automático, trabalhando, filhos na escola, várias atividades extracurriculares, e é o mundo assim, é a vida assim. Veio uma pandemia. Gosto dessa analogia de, imagina um rio cheio, aquele rio bonito, aquele rio que você fala, nossa, que rio legal. De repente vem uma seca, o rio baixa, o nível da água baixa e você começa a ver pneu, sujeira, tudo que as pessoas jogam no rio e que a água escondeu. Foi isso que aconteceu com as famílias. A pandemia, ela simplesmente fez vir à superfície ou baixou o nível da água do rio e mostrou tudo aquilo que as famílias estavam jogando para debaixo do tapete. Então a correria me fazia, depois eu vejo isso, me fazia meio que jogar para debaixo do tapete as minhas crises de relacionamentos familiares. Eu não sentava, eu não conversava, amanhã eu vejo, depois eu vejo, tô muito ocupada, cheguei, enfim, cansada. E aí de repente todo mundo se viu dentro de casa, todo mundo se viu obrigado a conviver. Todo mundo descobrindo ou redescobrindo uma forma. E muitos pais extremamente surpresos porque descobriram que não conheciam os seus filhos, porque descobriram de repente o quanto é difícil dar aula, porque via aquela bagunça das crianças e os professores lá do outro lado no online falando, meu Deus do céu, vários pais já falaram isso pra mim, falando, meu Deus, hoje eu valorizo mais o professor, porque gente, o que é isso, o que é essa bagunça, o que é tanto de criança falando. Então houve também uma fase muito desesperadora dos pais de ter que se adaptar, mas houve também muitas questões que surgiram, muitos conflitos que surgiram a partir da pandemia. Então eu vou trazer para vocês alguns dados para a gente poder ter em mente do que foi essa pandemia, do que essa pandemia trouxe para a educação parental. Então, segundo a Fiocruz, 40,4% das pessoas se sentiram mais deprimidas na pandemia. 46,6% de pessoas que já estavam deprimidas num grau menor disseram que tiveram uma piora no quadro delas. Quase 53% das pessoas se viram mais ansiosas muitas vezes ou sempre, porque era o desconhecido. A gente tinha que cuidar da nossa saúde, do nosso entorno. Muitos de vocês, inclusive das famílias, vivenciaram perdas irreparáveis. Então foi muito difícil e aí o nível de ansiedade aumentou com a absoluta certeza. 70% das mães enfrentaram dificuldades para conciliar filho e carreira. As mães ainda foram as mais impactadas. Jornada agora tripla, quádrupla. Mãe solo, então, coitadas. Elas se viram realmente numa situação muito difícil dentro desta pandemia. 56% tiveram um desafio de ter que dar atenção para os filhos, porque muitos estavam em home office. Então eu tenho que trabalhar, mas como é que eu lido com uma criança que quer falar comigo? Porque a criança, ela tem um pensamento mais linear. Mamãe está em casa, papai está em casa, logo posso me comunicar com eles, vai brincar mais comigo e vai fazer. E os pais não tinham essa condição. 51% teve dificuldade de manter a produtividade.
obviamente por conta disso. Então imagina que era mãe trabalhando, quando tinha, né, a mãe, o pai, o filho, às vezes 2 ou 3 filhos. Eu tenho amigas e clientes assim que mostravam a mesa com 3, um no computador da mãe, outro no computador, no celular do pai, o outro no celular da mãe. Enfim, 3 filhos tendo aulas com níveis diferentes, professores diferentes, mais o trabalho home office, mais o marido trabalhando home office. Então a casa virou, na verdade, a mesa de jantar virou um escritório de trabalho para muitas famílias. E isso trouxe a necessidade muito grande de lidar com conflitos. 53% das mulheres relataram dificuldade de cuidar de si, ou seja, me esqueci, na pandemia não consegui fazer nada, parei a atividade física, me abandonei aqui, né? Tô tentando sobreviver com as outras demandas e não tá sobrando tempo para mim. Outra estatística importante, 44% das crianças e adolescentes relatam que se sentiram mais tristes. Então as crianças não puderam durante um tempo brincar ao ar livre, brincar com amiguinhos, ter contato com outras crianças. Além disso, foram afastados dos seus avós e muitas crianças tinham contato diário com essas pessoas que eram mais de idade e que tiveram que, num primeiro momento, ser mais protegidas, porque eram as pessoas mais vulneráveis. Então, além de eu ser arrancado do convívio da escola, dos meus amiguinhos, daquele ambiente onde eu extravasava a minha energia, eu ainda também fui arrancado do convívio daqueles que eu amo e que me amam, que são meus avós, né, meus parentes, as pessoas, enfim, mais próximas. Então muitas pessoas tiveram esse convívio privado. Os adolescentes, até surgiu uma síndrome chamada síndrome da gaiola, ou seja, adolescentes que não querem voltar para o presencial, não querem. É aquela coisa de eu me confinei, aqui eu não preciso sair, eu não preciso falar, eu não quero abrir câmera. Já viram adolescente quando faz aula? Quem tem filho adolescente aqui? É assim, a câmera. Aí quando a escola exige, o adolescente ele fica assim, ó, porque a escola fala, tem que aparecer tem que aparecer um pouquinho de você. Aí aparece assim, ó, o ombro do adolescente. Já viram isso? Né? Quando a câmera não tá fechada, aparece ali o ombrinho do adolescente, um fiozinho do cabelo do adolescente. Então, o adolescente não quer. Vai voltar? Não quero. Né? Muitos pais relatando isso também. A gente viu, gente, cyberbullying durante as aulas, né? Porque os adolescentes abriam as câmeras, os colegas printavam, às vezes assim, o amigo boceja, ou a câmera congela naquela pose que a gente fica bem estranho. Então, o que os adolescentes estavam fazendo? Printa essa telinha e começa a mandar nos grupos. E aí você fala, então eu não quero abrir câmera, porque eu tô sofrendo cyberbullying com isso. Então essa síndrome da gaiola também veio muito forte. A gente precisa estar preparado para tudo isso. Por quê? Porque criou-se uma demanda. Todas essas estatísticas, elas vieram para o educador parental.